E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, com o tema A Doutrina de Deus. Na aula passada, nós conversamos um pouco a respeito da onipotência de Deus. E na aula de hoje, a aula de número 4 da revista, nós conversaremos sobre Deus é onipresente e onisciente. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu irei fazer uma oração e depois nós começamos a nossa aula. Senhor, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade de te conhecer, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Esteja conosco, nos ajude a entender, a te conhecer cada dia mais. Nos traga entendimento dessa aula e que possamos entender os seus atributos, entender que o Senhor é onipresente e onisciente. No nome de Cristo Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, como texto áureo da lição de hoje, nós temos o Salmo de número 139, versículo 14, que diz assim: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E pessoal, assim como nós fizemos nas aulas anteriores, nós temos um texto bíblico base e nós faremos a leitura dele ao longo da aula. O texto de hoje é o Salmo de número 139 e nós iremos fazer essa leitura em pequenas partes e entre essas partes nós conversaremos um pouco, estaremos lendo algumas aplicações que o autor da revista trouxe para nós pensarmos um pouco, tá bom? Então, começando o Salmo de número 139, o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, para nós começarmos a observarmos alguns pontos, a onipresença e a onisciência são atributos absolutos, inseparáveis de Deus. Ou seja, Deus, ele é onipresente e onisciente. E na aula passada nós conversamos que também ele é onipotente. E esses atributos de Deus, eles dimensionam quão grande ele é. Nós conseguimos ver quão grande é o Senhor do universo, quão grande é o nosso Senhor. E além disso, esses atributos, eles nos enchem de reverência, de temor, de ação de graças. Por quê? Se nós pararmos para pensar em um Deus que ele tem todo o poder, que ele é onipresente, ou seja, ele está conosco, ele está em todos os lugares, e ele é onisciente, ou seja, ele nos conhece, ele conhece a todas as pessoas, não nos resta nada além de termos reverência a esse Deus, termos temor e também termos ação de graças a esse Deus. Olha só que interessante o que o autor da revista traz aqui para nós pensarmos. Ninguém está tão distante de Deus, dele aqui, de Deus, que ele não possa ver e alcançar. E não há nada que ele não conheça a nosso respeito. Nunca haverá surpresas para ele. Então, pessoal, que nós possamos nos lembrar que ninguém está tão distante de Deus que ele não possa ver, que ele não alcance, e não tem nada que Deus não conheça a nosso respeito. Não tem surpresas para Deus. Então, mostrando realmente a onipresença e onisciência de Deus. Se nós fizermos a leitura do Salmo de número 100, versículo 3, nós vemos que o salmista diz: Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, pessoal, mesmo sabendo quem nós somos e onde estamos, Deus decidiu nos tratar com compaixão e com graça. E isso é maravilhoso, porque mesmo Deus sabendo quem nós somos, Deus nos conhece, mesmo Deus nos conhecendo, sabendo da nossa índole, sabendo aonde estamos, nos lugares que nós vamos, conhecendo tudo a respeito de nós, ele decidiu nos tratar com compaixão e com graça. Então, pessoal, o autor aqui ele nos mostra, ele nos diz que a misericórdia de Deus é a verdadeira razão de nós não sermos destruídos. E a graça de Deus nos elevou de perdidos pecadores
a cidadãos dos céus. Continuando a leitura do nosso texto base, nós faremos a leitura dos versículos 4 ao 6 do Salmo 139. O salmista continua dizendo: A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. E aqui, pessoal, nós conseguimos entender a questão de que a onisciência de Deus, ela é maravilhosa. Nós temos aqui, então, 3 tópicos que nós conseguimos entender a partir dessa declaração do salmista. Porque o salmista ele declara: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. E isso nos ensina algumas verdades. Primeiro, a racionalidade não permite entender como alguém pode estar em vários lugares e em qualquer época ao mesmo tempo. Para nosso Deus, não existe tempo e espaço que não se curvem a Ele. Ou seja, nós não conseguimos racionalizar, né, entender assim, como alguém pode estar em todos os lugares, em todas as épocas, ao mesmo tempo. Né? Isso meio que não cabe na nossa cabeça. Além disso, a transcendência do nosso Deus é singular. Os seus atributos o fazem superlativo por si só. Não há alguém como ele em todo o universo. Apenas Deus sabe nossos pensamentos antes que sejam produzidos. Mostrando que realmente Deus ele é único, né? Esses atributos os fazem grande por si só, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, dentre outros atributos que nós estudamos e estaremos estudando também ao longo das aulas. Pensando na onisciência de Deus, isso nos mostra o quanto ele é singular, o quanto ele é grande, porque nós não conhecemos ninguém que é onisciente, que tem o conhecimento de tudo e de todos, né? Então mostra como ele é único em todo o universo. Ele conhece os nossos pensamentos antes que nós mesmos pensemos, né? É muito curioso isso. E por fim, né, um outro tópico que nós conseguimos ver sobre a onisciência maravilhosa de Deus é que nesse trecho do Salmo nós vemos a imensurável graça do nosso Deus sendo destacada, porque é um Deus santo que sabe o quão pecadores sórdidos nós somos. E mesmo assim, ele põe sobre nós a sua mão. Ou seja, isso é graça e misericórdia. Então, ou seja, aqui nós vemos que a graça de Deus, ela é destacada, é uma graça imensurável, porque ele nos conhece, ele sabe o quão pecadores nós somos e mesmo assim ele põe sobre nós a sua mão. Bom, então Deus ele é gracioso, Deus é misericordioso. Continuando então a leitura do texto, nos versículos 7 a 12, nós vemos que o salmista declara: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. E aqui, pessoal, nós conseguimos ver que a onipresença de Deus é maravilhosa. Então, antes nós conversamos sobre a onisciência e agora sobre a onipresença de Deus. A onipresença de Deus se impõe sobre tudo e todos, e não há quem possa ocultar-se de seus olhos. Não existe um só lugar em todo o universo que não seja claro, patente e explícito aos olhos de Deus. Não há quem possa fugir ou esconder-se da presença de Deus. Não existe um só lugar que a boa mão de Deus não alcance. Então, realmente a gente consegue entender que Deus ele está em todos os lugares, né? Nós vemos a questão da onipresença de Deus. Não há nada que está escondido aos olhos de Deus.
Nada pode esconder-se da presença de Deus. E também não tem nenhum lugar onde a boa mão de Deus não alcance. E é interessante que, se nós pensarmos que a sua santidade onipresente nos constrange a viver uma vida santa e não simplesmente lampejos de santidade. Em outras palavras, a santidade de Deus onipresente, ou seja, Deus é santo e Ele está presente em todos os lugares. Consequentemente, Ele está aqui conosco. E isso nos constrange a viver uma vida santa. Por quê? Porque Deus está conosco em todos os momentos. E não somente, por exemplo, nos cultos ou em alguns lugares que nós vamos. Isso nos constrange para que nós vivamos uma vida santa. Então, o autor da revista ele traz até a frase: o culto deve ser a ponta do iceberg de uma vida inteira para o seu louvor. Nós não temos que pensar que nós temos que louvar a Deus somente no culto. Não, nós temos que viver uma vida para louvor de Deus, porque Ele está presente conosco em todos os momentos. Não existem segredos para Deus. Seus olhos tudo veem. Não existe distância suficiente que sua mão não alcance. E aqui nós vemos, né, que não tem segredo para Deus. E seus olhos tudo veem. É, se nós pensarmos, né, nós seres humanos, nós precisamos de luz para enxergar. Se nós estamos em um lugar que não tem luz, nós não conseguimos enxergar e isso nos traz uma certa incógnita, incerteza. Mas para Deus não tem diferença de lugar claro e escuro. Deus consegue enxergar, Deus vê todas as coisas. E as ações de Deus, os juízos e a visão sobre tudo que existe não precisa de qualquer tipo de luz para que sejam plenos. É o que acabamos de ver aqui. Né? E além disso, os pensamentos de Deus eles são justos e retos seus caminhos por algumas questões. Por exemplo, isso faz parte do caráter e da natureza de Deus. Então, o pensamento de Deus é justo, retos seus caminhos, porque essa é a natureza, é o caráter de Deus. Além disso, porque a perfeição de Deus não permite que ele cometa erros ou injustiças. E todas as coisas estão patentes à sua presença e entendimento. Então, pessoal, nós podemos então continuar a leitura do Salmo 139 e agora iremos ler dos versículos 13 ao 16. O salmista diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Pessoal, aqui então nós conseguimos ver o profundo conhecimento de Deus a respeito do homem. Não há ninguém que conheça mais uma invenção do que seu inventor. O inventor de uma invenção, ele pensou em todas as peças que a sua invenção vai ter e ele criou, ele inventou alguma coisa. Da mesma forma, não existe no universo quem mais conheça o ser humano que aquele que o criou. E nós vimos que Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou o mundo, Deus nos criou. Ou seja, como Deus é o nosso criador, é o nosso inventor, né, se a gente pensar assim, não existe nada sobre nós que ele não conheça. Então não tem quem conheça mais o ser humano do que o próprio Deus, porque Deus criou o ser humano. E o salmista, ele enfatiza que nós não somos frutos do acaso. Se nós pensarmos, Deus ele nos criou. Nós fomos planejados, nós fomos criados por Deus. Deus ele fez isso intencionalmente, de uma maneira extraordinária. E o autor da revista, ele traz aqui a comparação de que Deus ele nos criou da mesma forma que um tear tece com simples fios belos tapetes. E se nós pensarmos, a poesia do salmista
A poesia do salmista apresenta-nos poeticamente a formação da vida. Então, no versículo 13, quando o salmista diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. É essa relação de realmente um tear tecendo através dos fios e formando uma obra maravilhosa, que somos nós, né, os seres humanos. Então, Deus, maravilhosamente, conhecendo o ser humano, ele nos criou. Além disso, o salmista descreve que o Senhor não apenas nos contemplou no ventre, mas como um tapeceiro com a sua boa mão nos trouxe à existência. Sua onisciência o faz vislumbrar e registrar todos os dias de cada 7,5 bilhões de humanos do planeta, e todos os demais que existiram e aqueles que virão a existir. Então, pessoal, se nós pararmos para pensar, Deus, ele conhece todos os dias de todas as pessoas aqui do planeta. Ou seja, aproximadamente 7,5 bilhões de seres humanos. Deus conhece cada um. E não somente os que estão vivos hoje. Deus conhece todos os seres humanos que já existiram e conhece todos os seres humanos que irão existir. Eu acho que isso, pelo menos na minha cabeça, é muito difícil de compreender, porque nós não conseguimos racionalizar isso. E é realmente mostrando o quão perfeito, o quão maravilhoso é o nosso Deus, porque Ele nos conhece a cada um de nós. Aqui, pessoal, nós temos a continuação do texto base, Salmo de número 139, versículos 17 ao 22, onde o salmista diz: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. E aqui nós conseguimos ver a onisciência e a onipresença de Deus a serviço dos seus. O salmista ele canta sobre os atributos de Deus e como eles são incontáveis. Se nós lermos esse texto de Jó, versículo 9 do capítulo 5, nós vemos o seguinte: Deus faz as coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. É impossível nós compreendermos o modus operandi do Todo-Poderoso. Então, é impossível nós compreendermos na totalidade o modo que Deus opera. A maneira de Deus agir é singular e perpassa a lógica humana. Não cabe na nossa lógica entender como Deus opera, como é a sua maneira de agir. Além disso, muitos acreditam que precisam entender os planos insondáveis de Deus para poder se submeter a eles. Mas não podemos esquecer que o Senhor do Universo não precisa dar nenhuma satisfação a mortais pecadores a respeito de seus planos. Ou seja, muitos de nós às vezes pensamos: nossa, precisamos entender quais são os planos de Deus para poder nos submetermos a Ele. Mas o Senhor do Universo, Deus, ele não precisa dar satisfação a nós a respeito dos seus planos. E os planos de Deus são perfeitos, porque ele tem toda a onisciência. E nós não temos essa onisciência de Deus. Então, que nós possamos nos lembrar disso, que nós não precisamos entender os planos de Deus para que nós nos submetamos a esses planos e nos submetamos a Deus. No texto aqui retirado de Isaías, capítulo 40, versículo 28, nós vemos o seguinte: Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. E pessoal, saber que os seus pensamentos são inalcançáveis, que entre todos os seus incontáveis planos inclui você e eu, que Ele está conosco, é simplesmente reconfortante e renovador. Então, pessoal, que nós possamos nos lembrar que os pensamentos de Deus são inalcançáveis,
mas que entre todos os incontáveis planos de Deus, nós estamos incluídos. Deus está conosco, que com essa lembrança nós nos sintamos reconfortados, renovados, porque a sabedoria de Deus é insondável, os conhecimentos de Deus, os pensamentos de Deus são inalcançáveis, mas nós estamos incluídos nesses planos de Deus e Ele está conosco. A maneira mais perfeita e plena dessa verdade revela-se no Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória cheia de graça e verdade. Nós temos aqui o texto de João, no primeiro capítulo, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a percepção de tamanha verdade promove no salmista atitudes de santidade, que o levam a se apartar do mal e de atos pecaminosos. Os blasfemadores, perversos, maus, são vistos como inimigos de Deus, consequentemente, dos que amam a Deus. Então nós entendemos que o salmista, ele entende que através dessa percepção de tamanha verdade, ele deve ter atitudes de santidade, ele tem que se apartar do mal e de atos pecaminosos. Da mesma forma, nós temos que aplicar isso em nossa vida também. Davi também, o salmista, né, ele declara que os blasfemadores, perversos, maus, eles são vistos como inimigos de Deus. Então, consequentemente, dos que amam a Deus. Da mesma forma, nós podemos entender isso também. O autor aqui da revista, ele traz um comentário bem interessante. Ele diz que certa vez ele ouviu um depoimento de uma jovem da igreja que dizia a respeito do término do seu namoro com um não crente. Essa jovem diz: Pastor, eu não quero nada com quem não ama meu Deus. E se nós pensarmos, e ele recomenda aqui, o Salmo 1 tem um grande ensinamento sobre esse tema, né? E manter-se longe dos obstinados pelo mal é uma questão de sobrevivência espiritual. Pessoal, fazendo então, continuando a leitura do texto base, Salmo 139, nós podemos ler os versículos finais, 23 e 24, e retirarmos algumas aplicações deles. O salmista termina esse salmo dizendo: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aqui nós conseguimos ver o que fazer ante a onisciência e onipresença de Deus. A onisciência e onipresença e suas implicações na vida de Davi o fizeram tomar algumas atitudes. O salmista suplica ao Senhor que intervenha em sua vida de maneira benfazeja. Então, anteriormente eu dei uma engasgada, né, falando do Davi, depois falando, perdão, não, é o salmista. Mas aqui nós vemos que Davi, o autor desse salmo, né, o escritor desse salmo, ele, ao reconhecer a onisciência e onipresença de Deus, isso tem algumas implicações na sua vida. E o salmista, ele suplica ao Senhor. Davi, ele suplica ao Senhor que intervenha na sua vida sondando. Então ele diz: sonda-me. Nesse momento, o salmista ele suplica ao Senhor que o sonde. Ele pede que Deus, e aqui eu peço perdão, é Deus com D maiúsculo, Deus faça uma análise profunda de sua vida. A oração de Davi é que Deus ele mergulhe no mais profundo de seu ser para fazer uma análise. Depois, Davi suplica para que o Senhor o conheça. Ele diz: conhece-me. Aqui, Davi ele suplica que o Eterno conheça o que há de mais secreto em seu coração. Ele pede a Deus que vá além das frases, das demonstrações emotivas, das demonstrações litúrgicas, para conhecê-lo na íntegra, totalmente. Davi quer que Deus o conheça intimamente, em uma relação profunda e pessoal. Também, o salmista ele suplica ao Senhor para que ele o prove. Ele diz: prova-me. Davi pede que o Senhor com S maiúsculo, Senhor o teste, não para Deus ver,
mas para que Davi tenha a experiência do teste, da superação, para que ele cresça e amadureça. A prova ela não é uma mera avaliação, mas um aprendizado decorrente da experiência vivida. E aqui nós temos um texto retirado do livro de Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5, que diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, por fim, Davi ele suplica: guia-me, suplica a Deus, né? Guia-me. Davi ele avança na sua relação com Deus, pedindo pela benfazeja interferência divina. Ele suplica que o Senhor o dirija, o conduza. E aqui o autor da revista traz um ponto interessante. A semelhança do pastor com seu rebanho, do leme no barco, Davi quer que as suas decisões sejam dirigidas pelo Senhor, pois sua intenção é a eternidade. Davi ele diz: guia-me pelo caminho eterno, lá no versículo 24. Então, seus olhos estão para além do mundo. Ele não busca sucesso e venturas. A súplica é pela eternidade, o novo e vivo caminho. O seu anseio é o céu. E pessoal, da mesma forma que Davi, nós possamos suplicar para que Deus nos sonde, nos conheça, nos prove e nos guie. Amém? E que nós possamos nos lembrar da onisciência e da onipresença de Deus e que isso transforme o nosso modo de vida para que nós vivamos integralmente, com uma vida de louvor ao nosso Deus. Que nós nos lembremos que Ele nos conhece e que Ele está conosco. E que possamos viver uma vida de louvor ao nosso Deus. Amém? Pessoal, essa foi a aula de hoje, a aula de número 4, retirada da revista Compromisso, a Doutrina de Deus, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Se você tiver alguma dúvida, você pode nos escrever para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Você pode nos escrever na nossa página do Facebook, ou você pode conversar conosco também no nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar escrito aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Se você quiser fazer um comentário também, você pode deixar seu comentário aqui no vídeo e nós estaremos interagindo também, tá bom? Pessoal, eu agradeço pela atenção, desejo a você um ótimo domingo ou um ótimo dia de semana, independente do dia que você esteja assistindo. Te desejo um dia abençoado e até a próxima aula.